Coletivos Presente. Solidariedade na pandemia. Olá, você que nos acompanha pelas plataformas digitais ou pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Este é um episódio da série Coletivos Presente, produzida por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. E nesta série, nós vamos apresentar a você iniciativas de entidades, coletivos populares, organizações de bairro e comunitárias na pandemia de Covid-19. Eu sou Constanza Oliveira e comigo na bancada está José Matheus. Oi, Matheus, muito bom contar com você nessa conversa. Olá, Constanza, é um prazer estar aqui com você e tomara que seja um bom programa. As crianças em situação de pobreza têm acesso a políticas públicas voltadas para o apoio psicoterapêutico? E as escolas públicas? Elas podem atender crianças que necessitam desse suporte? O GRIS, Espaço Solidário Maria de Lourdes, é um coletivo que oferece apoio lúdico e psicopedagógico a crianças da Várzea, bairro da Zona Oeste do Recife. Joyce Paixão, que é coordenadora do espaço, está aqui conosco para conversar sobre a atuação do GRIS durante a pandemia. Oi, Joyce, seja muito bem-vinda. Oi, Constança. Oi, José. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer também, Joyce. Seja bem-vinda. Joyce, como a gente falou, o foco do GRIS é o apoio psicopedagógico às crianças. Você pode explicar melhor para a gente como se dá esse apoio e como ele vem sendo oferecido ao longo da pandemia? Então, antes da pandemia, né, a gente estava com todos os atendimentos presenciais. E durante a pandemia a gente precisou, né, colocar isso de maneira online, né, tentando fazer esse malabarismo para colocar online. E nos casos mais complexos, né, que exigiam um pouco mais, que o atendimento online não conseguia dar suporte, a gente continuou atendendo de maneira presencial, né, tendo todos os protocolos de segurança sanitária. Muita gente não entende o que é esse acompanhamento psicopedagógico social, né? O que a gente faz aqui, a gente tem dois tipos de entradas aqui no GRIS. A gente tem a criança ou o adolescente que vem encaminhado pela escola, que aí já vem com um ofício de encaminhamento, com alguma hipótese de diagnóstico ou com um diagnóstico já confirmado. E a gente tem as crianças e adolescentes, que é o que a gente chama de demanda espontânea, né? Que são as pessoas daqui da Vila Raiz. O GRIS, ele fica na subida da ponte, né? Uma pontezinha, né? Então, como a entrada e saída da comunidade, muita gente passa por aqui, então vem perguntar o que é que tem, né? O que é que oferece. O que é que a gente oferece aqui para as crianças, né? A gente primeiro faz, como a criança vem encaminhada ou a criança vem de demanda espontânea. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer uma anamnese dessa família, porque é preciso entender que mesmo a criança que apresenta algum diagnóstico, ou seja, que tem algum transtorno ou que tem alguma dificuldade, ou que seja uma criança, né, com deficiência, ela também é um sintoma daquela família. Então, a gente precisa entender como é que esse núcleo familiar funciona, né? Se essa família entende, né, esse transtorno, essa dificuldade da criança, se não entende, se sabe lidar, né? Muitas vezes as crianças chegam aqui, mas a gente está encaminhando porque é uma criança muito agressiva, é uma criança que não fala, é uma criança muito introspectiva. Então, a gente precisa fazer essa anamnese com a família, né, que é feita por mim e por um assistente social. A partir daí, se essa criança já vem com o encaminhamento, às vezes a escola já encaminhamos a criança para o atendimento com pedagogo, né? Encaminhamos a criança para o atendimento terapêutico. Se não, a gente vai investigar. Então, essa criança fica participando das atividades, né? Com todas as outras crianças, e aí a gente vai tendo um olhar observador com essa criança para entender quais são as necessidades dela. Aqui no GRIS, a gente tem o acompanhamento psicopedagógico e a gente tem o acompanhamento terapêutico e, no meio disso tudo, a gente tem o atendimento lúdico, né? Porque algumas questões são muito pesadas para trabalhar, para você sentar com a criança. Então, a gente se utiliza de jogos, de gincanas, de brincadeira, de montagem de maquete, de pintura, para ir trabalhando essas questões com as crianças de uma maneira mais sutil, de uma maneira, né, que seja mais gostosa para elas, mas que a gente consiga atingir o objetivo final. Joyce, eu queria saber de você também o seguinte, as crianças que vocês atendem, elas já tinham dificuldades antes desse momento da pandemia? E queria aproveitar e perguntar também
como ficou a situação delas, né? Em relação a essa questão das mudanças que foram provocadas por esse momento pandêmico. É bem complexo isso, né? Antes do que existia, eu acho que prioritariamente é preciso se falar da questão da fome, né? A gente tinha, tanto que uma das coisas que mobilizou a gente a começar a entregar cestas básicas foi justamente a preocupação com essas crianças, porque a gente sabia que muitas crianças realizavam apenas 2 refeições por dia, né? A refeição da merenda na escola e a refeição que era feita aqui. Então, né, e era uma grande dificuldade que a gente tinha, porque a gente ficava pensando, como é que essa criança vai estudar se essa criança está com fome? A gente que é adulto, né, eu tiro por mim, assim, se eu ficar muito tempo sem comer, eu começo a ficar irritada, né, tipo, todo barulho me incomoda, e aí você tem uma criança que ainda está entendendo esse corpo, né, que ainda está entendendo quem é no mundo, tendo que lidar com a questão da fome, né. Para além disso, eu não sei como é que funciona, como é que está todo o funcionamento na rede estadual, mas a rede municipal tem o que a gente chama de AEE, que é o atendimento especializado para essas crianças, né? Eu não sei da rede toda, mas pelo menos das escolas aqui da Várzea, né, tem profissionais extremamente engajadas que tentam justamente suprir. Mas é extremamente complicado, porque vem o material, esse material não vem adaptado para essas crianças, né? Na pandemia mesmo, a gente teve uma grande dificuldade, porque muitas mães não são alfabetizadas, e aí a escola mandava uma cartilha com várias atividades para a criança fazer em casa e depois levar de volta para a escola. Como é que essa mãe, que não é alfabetizada, vai ensinar a atividade para o filho, né? E essas crianças que muitas vezes, por exemplo, a gente tem crianças aqui de 10, 11 anos de idade que não sabem ler. E aí, quando eu digo ler, eu estou considerando até aquela leitura silábica, sabe? De juntar esse sílaba tal com sílaba tal. Entanto que, durante a pandemia, a gente optou por não utilizar tanto elementos conteudistas, né? Tipo português, matemática. A gente usou da ludicidade para trabalhar isso com as crianças. Então, o que a gente mandava era o kit pedagógico. Então, nosso kit pedagógico era o quê? Lápis de cor, lápis de hidrocor, giz de cera, cola, diversos tipos de papéis. E aí a gente gravava um vídeo mostrando a atividade. Como a gente sabe que muitas crianças não têm acesso à internet, algumas crianças daqui, inclusive as famílias não tinham nem telefone, que é tem criança que vem para cá para ver a aula da prefeitura porque não tem internet em casa. Então, você exclui essa criança do atendimento, você exclui esse adolescente do atendimento. E quando a gente vai tratar das pessoas, né, com deficiência, é muito mais complicado, porque o material não vem adaptado, né, conta-se com o profissionalismo das professoras, né, e professores que vão lá e tentam adaptar o material para poder mandar para a criança, para que essa criança não seja excluída do processo. Mas, tanto antes disso, eu costumo dizer que a pandemia foi um rasgar de véus, sabe? Porque tudo isso, dentro da proposta do cotidiano, antes da pandemia, ia se passando, né? Não, vai por aqui, vai por ali. Durante a pandemia, tipo, todos os véus caíram, né? A ferida se abriu em vários sistemas, seja no sistema de saúde, seja no sistema educacional, seja no sistema de assistência social, seja dentro de uma perspectiva de desigualdade social como um todo, né? Não só na cidade, como no país. Mas é bem complicado aqui, a gente vai tentando, né, driblar as coisas. Então, por exemplo, aqui as crianças que a família não tinha telefone, a gente preparava uns caderninhos, chamava essa mãe para explicar para essa mãe como era a atividade, ou então a gente fazia uns videozinhos e, mas a vizinha dela tem telefone. Então, a gente falava com a vizinha para emprestar o telefone 1 horinha por dia, para que ela pudesse ver a atividade e pudesse reproduzir com a criança, sem ter aquela cobrança. Olha, você tem que entregar. Porque muitas vezes isso não é possível, né? O que a gente tem acompanhado agora, e por isso que a gente decidiu voltar em maio, né? A gente estabeleceu um protocolo de segurança sanitária bem rígido, né? Inclusive com aferimento de temperatura, com aferimento de saturação, né? Eu saí pegando as melhores coisas, todos os protocolos de segurança para montar o protocolo de segurança daqui. E a gente vai voltar em maio porque as crianças estão extremamente estressadas, né? As crianças estão saturadas, estão cansadas. Eu fico brincando. Tem uma criança aqui que ela não gosta. O negócio dela é brincar. Estudar não é com ela, assim. E aí, um dia desse, eu estava aqui na frente, ela chegou, tia Joyce, por favor, eu quero ir para a escola.
Aí você quer ir para a escola para quê? Para brincar? Ela, não, eu quero estudar. Tipo, aí eu fiquei, oi, querida, você quer estudar? O que é que está acontecendo? Porque é isso, todas as violências que a criança era exposta e que tanto a escola como o GRIS aliviavam, né? Elas estão sendo expostas 24 horas, todos os dias, há mais de um ano. Joyce, conta mais um pouco sobre essas lacunas que vocês percebiam nas crianças, tanto da rede pública estadual quanto da rede pública municipal, porque, como você falou, ficou muito evidente, né, nesse período, como você falou, né, o véu foi rasgado, e ficou evidente também as diferenças sociais, apesar de todos os estudantes terem dificuldade, né, com o ensino remoto, a gente sabe que foi muito mais difícil para os estudantes de escola pública se adaptarem, mas certamente, como vocês já vinham trabalhando com essas dificuldades antes da pandemia, vocês também percebiam, de maneira mais óbvia, né, todas essas dificuldades de aprendizado da criança com os estudos e etc. Fala mais para a gente sobre isso, sobre como, o que é que piorou, o que é que ficou ainda mais evidente, essas principais dificuldades das lacunas que elas chegam da escola, né, a falta de coisas que elas têm nas escolas. Uma das principais coisas é, por exemplo, a criança que não se encaixa, com grande aspas, dentro do ensino regular, que é aquela criança que está na faixa etária correta, na série correta, o que dentro da rede pública, né, tanto municipal como estadual, é bem difícil você encontrar, né, você tem essa coisa, não pode reprovar a criança, então você vai empurrando a criança, né. Por exemplo, a prefeitura tem um projeto que é o projeto Mais Educação, que são essas crianças que estão fora de faixa, desculpa, e essas crianças vão para uma outra sala, né, para serem atendidas por um profissional de AE, ou elas vão ter um professor específico para fazer com que elas superem essas dificuldades, né, ou transtornos de aprendizagem. Já não acontecia, né, e não acontecia por uma falta de estrutura, né, eu tenho proximidade, né, de ser amiga, né, de várias professoras da rede, e cansei de ver elas tirando do próprio bolso para comprar um jogo específico, né, para comprar um material diferente para fazer com a criança, né, inclusive de vir falar aqui com a gente, vocês têm aí sobrando cartolina, emborrachado, cola instantânea, né, que a gente está querendo montar um jogo aqui para a criança, está querendo adaptar um jogo, né, a outra cofundadora daqui, né, Tereza Cristina Zidanes, ela é especialista em trabalhar, né, com essas crianças. Ela é psicomotricista relacional, psicopedagoga, e ela tem um estudo que é no sentido de adaptação de jogos. Ela precisou tanto, durante a vida dela, enquanto professora, se adaptar a não ter as coisas, que ela se especializou em adaptação de jogos, para ser feito com caixa de pizza, com tampa de refrigerante, com aquelas liguinhas de dinheiro, né? Então, ela sempre dá oficina para os nossos voluntários aqui, né, no GRIS. Então, isso é uma realidade de falta total de material, sabe? De um material adaptado. Às vezes, esse material chega, mas a escola não tem uma sala, né? Tem uma professora nossa de uma escola, que eu sou conselheira, inclusive escolar, que veio ter uma sala para um pouco antes da pandemia. Antes disso, ela atendia na sala dos professores. Né? Dentro da sala dos professores, ela tinha uma sala bem miudinha, tipo, quando eu digo bem miudinha, acho que devia ser 1 por 1 ou 1 por 1,5, né? Bem pequena, com várias prateleiras, porque ela jogava tudo para cima para poder ter um espaço embaixo com a criança. E só um pouco antes da pandemia foi que ela conseguiu ter uma sala, sabe, com ar-condicionado, com prateleira, com estante. Então, assim, quando você pega o ensino regular, ele já é bastante excludente, porque não leva em consideração que aquela criança não vai chegar na porta da escola, tirar a mochila com toda a bagagem de vida dela, deixar na porta da escola e vai entrar para assistir aula. Ela não vai. Como a gente já teve casos aqui de crianças que vieram para cá, do professor chamar, dizer na escola que a criança era um marginal mirim, que não ia dar para nada na vida. E aí a gente começou a atender essa criança, né? Começou a atender a família. No começo do ano, no final do ano, o menino foi eleito representante dos estudantes na escola e a menor nota dele era 8,5. E aí a gente tem essa preocupação da devolutiva. A gente vai uma vez por mês nas escolas que encaminharam para conversar com os professores e professoras, né? Saber o que é que tem funcionado, o que é que não tem. Oi, José.
Não, Joyce, eu ia lhe perguntar o seguinte, porque você falou da questão da violência doméstica, né? Eu queria saber se na sua avaliação, por que, se vocês detectaram um crescimento de relatos nesse sentido e por que esses aumentos na sua avaliação? A gente percebeu um aumento, não necessariamente da violência física, mas sim de uma violência patrimonial, de uma violência emocional. A gente está com quase 40% das mães que a gente atende aqui em quadro de depressão ou de ansiedade extrema, né? A gente teve uma mãe, inclusive, que chegou a tentar suicídio, né? Os vizinhos conseguiram socorrer a tempo e tudo, porque é isso, assim, não é uma tapa, mas antes esse homem que saía para trabalhar e que voltava de noite, ele está em casa agora 24 horas. Na verdade, ele está na rua, passando o dia na rua bebendo e chegando em casa de noite bêbado, né? Mas ele chega em casa de noite bêbado e ele quer comer, ele acha ruim se essa mulher diz a ele que quando chegar em casa ele tem que tomar um banho, né? Porque ele passou o dia inteiro na rua por conta do vírus. É uma família que muitas vezes não consegue se alimentar direito, porque, enfim, antes o que tinha um trabalho fixo ou que tinha aqueles bicos fixos, agora não tem mais, né? Então, assim, relatos de violência física, a gente não teve nenhum. Mas, em contrapartida, a violência psicológica e emocional deu um salto, assim. Que foi, inclusive, um dos motivos que a gente fez, não, vamos voltar em maio, né? Vamos voltar com os psicólogos, vamos voltar com as terapias holísticas, porque eu já não estava conseguindo mais dar conta de tentar ajudar, por mais que a gente tivesse com a terapia online, né, que dependendo do quadro da pessoa funciona, mas está uma demanda tão grande que precisa desse presencial, sabe? Precisa desse olho no olho. E sobre essa equipe de profissionais, assim, tu pode falar mais um pouco para a gente? Quais profissionais vocês têm para compor o GRIS hoje e atender essas famílias? Então, no momento, a gente tem... Vixe Maria, que a gente que só, calma. Mas, de maneira geral, a gente tem psicólogos, psicopedagogos, terapeutas holísticos, que, na verdade, são pessoas com outra formação, né? Por exemplo, a gente tem uma terapeuta holística nossa que é mestre em história, mas aqui ela está atuando como... Ela trabalha com reiki, com biomagnetismo, né? A gente tem... Mas aí a gente tem tem o pessoal de oceanografia, tem geografia, ciências sociais, tem vários estudantes de psicologia que atuam aqui junto com a gente também. Tem o pessoal de artes plásticas e artes visuais, né? Que a gente já teve essa oficina aqui com as crianças. A gente tinha até começado a fazer o esboço de fazer o documentário O Apocalipse Zumbi na Várzea com as crianças que eles queriam, né? Mas aí começou a pandemia, infelizmente a gente precisou parar. Tem engenheiro ambiental, tem estatístico, mas aí a gente vai se adaptando dentro das propostas, né? E de formações complementares que a pessoa tenha. Mas a grande necessidade nossa e a maior demanda, né, vai para os pedagogos, psicólogos e os terapeutas holísticos. Entendi. Esses profissionais são voluntários da equipe? São todas e todos voluntários da equipe. Alguns profissionais que moram muito longe, por exemplo, a gente tem uns voluntários nossos que moram em Garaçu. A gente, sei lá, chega alguma doação mais substancial, a gente dá uma ajuda de custo para a passagem. Mas, como a gente ainda é o bebê, né, que poderia ter um pouco mais de 2 anos, e aí a gente, enfim, está nesse processo de retirada de documentação, né, de CNPJ, para tentar alguns editais e alguns financiamentos maiores. Mas é todo mundo voluntário. Joyce, eu queria saber de você o seguinte, você é uma pessoa que coordena um projeto social importante, né? Na vida de tantas pessoas que isso, na verdade, impacta na vida de muita gente, não só daqueles que estão ali diretamente no convívio, mas nas famílias, enfim, de pessoas próximas dele também. Eu queria saber como é que você avalia a situação das escolas na pandemia, qual é a sua opinião sobre isso e o que é que você considera indispensável de ser feito nesse aspecto da questão da educação? Então, eu não acho que agora, muita gente tem questionado isso, mas você fica dizendo que não acha, que quer que volte às aulas. Eu não acho que o sistema educacional nosso tenha condições de abarcar uma volta às aulas sem uma vacinação em massa,
né? Tem, inclusive, um processo de adaptação nas escolas, porque a gente que é adulto, a gente não consegue, às vezes você vê um amigo, de repente, se você não tiver muito autocontrole, de repente, quando você percebe, você já está abraçando um amigo, né? Como é que você vai fazer com que aquela criança fique naquele lugarzinho marcado no chão e não saia de lá, né? Principalmente porque elas estão morrendo de saudade das professoras, né? Dos coleguinhas de sala. Então, acho que, primeiro, não existe uma estrutura, né? E aí, quando eu digo estrutura, em termos de estrutura física, seria preciso fazer, por exemplo, como a gente está fazendo aqui no GRIS, a gente está mudando toda a estrutura, está instalando material em todas as salas, né, para garantir, tipo, o máximo de segurança possível. Essa estrutura não existe nas escolas, né? E são coisas fáceis e baratas de serem feitas, mas que não são feitas, né? Eu acho que existe uma problemática real, que já existe um superlotamento nas salas de aula. Sem pandemia, sem nada, por exemplo, uma professora para 40 crianças é inumano, é irreal isso, né? Numa sala pequenininha, muitas vezes que não tem ar-condicionado, é aquele ventilador que faz mais barulho do que faz vento, né? Então, tudo isso são situações que não podem acontecer dentro de um contexto de pandemia. Então, acho que precisaria ser feito um grande esforço, né, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, de todas aquelas melhorias que eles sempre já deveriam ter sido feitas e que não foram feitas sem serem feitas nas escolas, né? Primeiro passo. Segundo passo, é necessário garantir que essa criança e essa família tenham um acompanhamento que seja um acompanhamento sistemático, né? Que seja um acompanhamento de conscientização. E quando eu digo conscientização, não é colocar um comercial na televisão, é chamar essa família para conversar, né? Tanto que aqui a gente estava vendo que só falar não estava funcionando. Então, a gente aqui ficou fazendo monitoramento 2 vezes por semana das famílias, tanto que das 80 famílias que a gente acompanha diretamente, porque durante a pandemia a gente passou a acompanhar um total de quase 260 famílias, mas nossas, e antes da pandemia, né, são 80. Por exemplo, dessas 80 famílias, só uma família nossa teve um caso de Covid. Mas isso precisou da gente um esforço gigante, de estar ligando 2 vezes por semana, saber como é que está, sabe, de puxar a orelha mesmo, de dar uma bronca, e isso não é feito na rede. Não é feito porque, por exemplo, as professoras já têm uma sobrecarga de trabalho gigante, né? Tem professora que eu conheço da rede estadual, da rede municipal, que vira à noite em casa preparando a atividade, porque essa atividade não vem pronta. Que agora, por exemplo, dentro das aulas remotas, não foi oferecido uma internet de qualidade, não foi oferecido nenhuma formação pequenininha que fosse. Então, meio que foi todo mundo tentando se descobrir ali, né? Tentando descobrir como é que é feito fazendo. Então, eu acho que talvez pensar para uma volta para um segundo semestre, se a gente tiver uma vacinação em massa. Se não tiver, para mim, assim, a leitura sociopolítica que eu faço, né, sociopolítica que eu faço, é que é impossível. É um risco muito grande. Ô, Joyce, agora conta para a gente como que vocês têm captado recursos para poder realizar essas ações, né, com as famílias durante esse período de pandemia. Então, a gente assim, a gente teve 3 momentos, né? Teve o primeiro momento, quando a pandemia começou, que estava todo mundo achando que ia durar 3, 4 meses. Então, a gente teve um boom de doação de pessoas físicas, né? De empresas, de grupos que estavam fazendo vaquinha, né? E tudo isso. A gente teve o segundo momento, que foi logo depois da reabertura do comércio, em que as pessoas meio que normalizaram a pandemia, e aí a gente teve uma queda drástica de doações, assim. E a gente está tendo esse terceiro momento agora, que a gente está retornando para uma piora da pandemia, né? Que, na verdade, é uma outra pandemia, porque é uma mutação do vírus, né? É o vírus P1. Que agora as pessoas meio que estão se mobilizando novamente. Mas esse ínter, assim, foi bem difícil para a gente, porque a gente tinha captação de recursos do boca a boca mesmo, né? Das redes sociais. As redes sociais super funcionaram nesse momento para a gente, né? Então, tinha gente, sei lá, tinha amigos meus fazendo campanha nos Estados Unidos, tinha amigos meus fazendo campanha na Espanha, tinha amigos meus fazendo campanha na Alemanha para doar para cá, para o GRIS, né? A gente teve algumas empresas, a gente tem uma empresa parceira que, inclusive, é a que paga o aluguel da nossa casa,
que super chegaram junto, assim, eles, tipo, com doação de remédio, doação de álcool, de fralda, sabe, com doação de grana, para a gente comprar as cestas, ou então eu passava o contato, eles compravam, né, e o pessoal vinha entregar aqui por uma questão de prestação de contas, nota fiscal e tudo. E agora a gente teve também a parceria com um outro movimento que estava tendo aqui no bairro, que é o Juntos pela Várzea, que é do grupo Cornélio Brenan. E a gente também criou um movimento, que foi o Movimento Várzea Viva, que juntou todos os coletivos do bairro, todos não, né, mas tipo, vários coletivos do bairro, e formando um movimento único e correndo atrás disso também, assim. Vocês conseguiram a instalação das pias também, não foi? Foi, aí a gente conseguiu a parceria com o Habitat para a Humanidade. A gente instalou 15 pias fixas e 2 pias de tonéis aqui no bairro da Várzea. E agora a gente está com outro projeto também com o pessoal do Habitat Brasil, que é um projeto de melhorias, né? Que aí a gente conseguiu ver algumas casas que estavam com a situação sanitária bem ruim, para conseguir fazer melhorias nessas casas, né? Que aí é uma coisa que a gente está no processo de andamento ainda. Então, se tu pode pontuar para a gente, assim, rapidamente, as principais ações que vocês fizeram, além da instalação de pias, por exemplo, desse atendimento mais específico, depois da pandemia, que vocês viram que era uma necessidade, não era feito antes, e vocês passaram a fazer por causa das necessidades que a pandemia impôs para as famílias? Meu bem, uma coisa que a gente, esse acompanhamento mais de perto no quesito saúde, que a gente fazia, mas fazia de uma maneira bem genérica. Então, é uma coisa que a gente tá adotando. Então, inclusive, a gente conseguiu um parceiro médico, né, um psiquiatra, que vai vir atender uma vez por mês aqui, né, inicialmente essas demandas mais urgentes, mas a ideia é conseguir pelo menos mais um outro parceiro, outra parceira médica, para pelo menos ter atendimento de 15 dias, né, com a gente. E aí, na verdade, a gente percebeu algumas coisas mais do que precisa mudar, né? A gente percebeu muito que, por exemplo, esse modelo virtual serve para a gente conseguir resolver várias coisas sem precisar, né? Se tem algum benefício, por assim dizer. É isso. E aí a gente começou a perceber mais uma movimentação interna nossa, em termos de organização, né, de direcionamento, de organograma mesmo, quanto à organização. Mas em termos de atendimento, eu confesso que, inclusive, a gente não teve nem tempo para isso, né? A gente é uma equipe bem pequena, porque muita gente tem pessoas da família que são grupo de risco, então a gente tem uma equipe fixa só de 3 ou 4 pessoas, né, contando comigo presencialmente, né? Tem o pessoal que ajuda de maneira remota, mas presencialmente são 3 ou 4 pessoas só. Então, a gente não consegue. Eu fico brincando, dizendo, eu estou passando pela pandemia, eu não estou entendendo a pandemia, né? Eu estou passando por ela, porque, basicamente, a gente não consegue ter tempo de digerir tudo, né? De processar tudo. Eu acho que ainda vai levar um bom tempo para a gente conseguir fazer isso, sabe? Porque a gente está lidando o tempo todo com demandas tão emergenciais, né, que são demandas ligadas literalmente à vida ou morte, tipo, é comida, é remédio, né? A gente tem algumas crianças aqui, alguns adultos que fazem uso de algumas medicações super caras, que não tem na farmácia do Estado, então a gente precisa mobilizar um advogado para entrar com ação no MPPE, para obrigar o Estado a dar essa medicação, e, paralelo, a gente tem que correr atrás de grana, porque a pessoa não pode ficar sem tomar esse remédio, né? Então, a gente está o tempo todo 24 horas vivendo sob pressão, assim, desde o ano passado. Ô, Joyce, agora conta pra gente como é que o pessoal pode fazer para doar, né, fazer doações ao GRIS, e também para quem tiver interesse em ser voluntário. Então, essas duas coisas as pessoas podem... A gente tem o nosso site, né, que é o www... eu tenho um travado de língua, www.grissolidario.com.br. A gente tem o nosso Instagram, que é o @gris.solidario. No nosso Instagram, né, na bio do Instagram, tem a nossa conta. Né? Eu normalmente gosto que as pessoas conheçam, sabe? Que vá lá, que olhe o perfil, que vai ver as fotos, que vai ver os vídeos, que vai ver as imagens, sabe? Não estou dizendo que se a pessoa quiser, só quero doar, eu vou achar ruim. Não vou.
mas eu gosto porque, para mim, não é só uma doação, sabe? Eu quero que as pessoas entendam e entrem dentro desse processo de solidariedade coletiva, né? Porque a gente está vivendo hoje uma grande segregação de pessoas, de sentimentos e ações. Então, na verdade, tanto eu sempre agradeço às pessoas por se solidarizarem ao espaço, né? Não é só, eu vou doar para aliviar um pouco da minha culpa cristã, não. Eu estou doando porque eu entendo que estamos passando por um momento de colapso social, sabe? É uma das grandes preocupações que a gente tem, que é tanto que, por exemplo, quando a gente posta foto das doações, a gente não posta foto do rosto da pessoa, né? É uma política que a gente tem de não reforçar esse estereótipo da pessoa negra, pobre, sabe, que está numa situação de extrema vulnerabilidade social, que está, sabe, a imagem do coitadinho. Então, a gente não posta, né, a foto das pessoas ali segurando a cesta básica, a gente tira fotos mais indiretas, né? Tira foto por cima, tira foto das mãos, porque, querendo ou não, a gente precisa prestar contas. E aí a gente faz um relatório, né, sobre isso. Então, quem quiser conhecer, pode acessar nossas redes sociais, né? Quem quiser conhecer mais profundamente, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, que é o 997664791. Então, eu posso mandar todos os links, né, da nossa apresentação enquanto projeto, link de atividades feitas, né, durante a pandemia, a prestação de contas. Porque, pronto, ano passado, a gente chegou a entregar quase 3.000 cestas básicas aqui. A gente entregou mais de 8.000 máscaras de tecido, né, quase 4.000 litros de álcool, né, líquido em gel. Então, quem quiser conhecer, né, mais a minúcia mesmo, né, qual é a nossa filosofia, né, qual é o nosso projeto político, pode entrar em contato através do WhatsApp ou através do Instagram ou pelo site. No site tem uma partezinha que é Quero Ser Voluntário. E aí a pessoa pode se cadastrar lá, que aí chega um e-mail para a gente retorna, ou pode falar com a gente pelo Instagram. Joyce, eu queria que você repetisse, se possível, o telefone do WhatsApp, tá, que é um canal bastante utilizado, por favor. É 997664791. 997664791, para quem tiver interesse em ajudar o coletivo. Joyce, queria agradecer aqui e, antes de lhe cumprimentar, parabenizar pelo trabalho, né, que é essencial, sobretudo nesse momento difícil que estamos vivendo, tanto politicamente quanto, sobretudo, economicamente e socialmente. E parabenizar tanto você, que está aqui como porta-voz do GRIS, mas também todos que fazem parte desse trabalho nesse momento. E agradecer, por fim, aqui a sua participação, a sua atenção conosco nessa entrevista. Obrigado e parabéns pelo trabalho e pela atuação sua e de todos do coletivo. Obrigada. É um prazer, né, sempre poder falar do trabalho, porque muitas pessoas veem um trabalho pronto, mas não entendem toda a complexidade que existe para chegar ali, para se chegar no método, né, para se chegar no sistema de atuação. Então, todos esses espaços são importantes, inclusive para que as pessoas vejam, né, que outras coisas estão acontecendo e que essas coisas trazem uma esperança de renovação, né, que tipo, a gente está no meio do caos, mas mesmo dentro do caos existem muitas coisas boas que estão acontecendo aqui e ali. Joyce, obrigado pela sua atenção e nós vamos aqui encerrando esse episódio da série Coletivos Presente, agradecendo a participação de Joyce Paixão e a você que nos acompanhou pelas plataformas digitais ou pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. E a produção desse episódio foi feita por mim, Constanza Oliveira, como meus colegas do curso de jornalismo, José Matheus, Ariane Barbosa, Hanna Aragão, Lorena Borges e Milena Oliveira. A orientação foi da professora Ivana Fechini, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Na edição e apoio técnico, Beto Farias e Paulo Sano, do Laboratório de Imagem e Som, LIS. Você encontra outros episódios da série Coletivos Presente nos canais do YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire e do LIS. Coletivos Presente. Solidariedade na pandemia.